Já ouviram falar de regra dos terços? Um monte de gente fala com vocês sobre composição para fotografia. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas se liga nesse vídeo aqui que eu vou explicar de uma forma bem prática como utilizar a regra dos terços ao teu favor. Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Dicas de Fotografias com Priscila César. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o teu like, compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Hoje eu vou falar a regra dos terços. Regra dos terços. O que é a regra dos terços, né? A regra dos terços é uma teoria que foi fundada há muitos anos atrás para te ajudar na composição da fotografia. Ela também é utilizada para pintura, né, e outros tipos de expressões artísticas. Ela se caracteriza por ter 2 linhas na verticais e 2 na horizontais, formando assim 9 quadrados. Hoje em dia, a maioria das câmeras de celulares e as câmeras também que a gente compra já vem com isso no visor ali, uma gradezinha. E no Lightroom e no Photoshop, que são os programas mais populares, né, de edição, tu também já consegue colocar ali para te ajudar depois a montar melhor a composição da tua imagem. Mas lembre-se, regras são feitas para serem quebradas. É muito importante a gente aprender as técnicas e as regras para depois decidir se a gente vai querer usá-las ou não de uma forma consciente. Então, como eu tinha comentado, a imagem ela fica dividida em 9 partes iguais. E o objetivo é tu colocar a parte mais importante da tua fotografia, né, em uma dessas intersecções que tem das linhas, né, onde juntam as linhas. Os pontos que formam essas linhas, né, esses pontos de intersecções, eles são conhecidos como os pontos de ouro, né. Isso quer dizer que os estudos, né, depois que começaram a estudar, né, a arte e a fotografia, geralmente os nossos olhos se interessam em olhar exatamente nesses pontos de intersecções, então é onde chama mais a atenção da pessoa que vai olhar a fotografia, o que faz então diferenciar que a foto vai ficar mais bonita ou não. Esses pontos também servem muito para, ao invés da gente centralizar a imagem, geralmente quando a gente começa a fotografar a gente quer tudo tirar muito no centro, assim, né? É normal, é comum, e com o tempo a gente vai aprendendo a dar uma extravasada, assim, né? Mas é muito legal, às vezes, em vez de posicionar o objeto no centro, bota ele um pouquinho mais pro lado, bota ele um pouquinho pro outro lado. Vocês vão ver como isso dá uma baita diferença na foto e como chama mais atenção para os nossos olhos. Uma dica é para não usar somente a regra dos terços como forma de composição. Existem outras regras também para te ajudar na composição. Um dia eu também vou falar sobre as outras, né? Mas a regra dos terços é a mais comum e a mais fácil, ainda mais para quem está começando na fotografia, a entender como utilizar esses pontos. Essa regra dos terços é muito legal, por exemplo, quando a gente vai fotografar paisagem. É bem interessante deixar sempre 1/3 da linha com um assunto e os outros 2/3 com outro assunto. Por exemplo, o céu na tua imagem está sendo mais impactante. Então deixa uma linha com a parte de baixo, que pode ser a praia, a cidade, enfim, e 2/3 para cima, que seria o céu, que vai fazer chamar mais atenção na tua foto. Em fotografia de retrato é sempre legal ou posicionar os olhos da pessoa nas linhas de cima, que é onde chama mais atenção, ou então colocar em um dos pontos de intersecções, onde se cruza as linhas, o olhar da pessoa. Isso vai chamar muito mais atenção. Eu separei algumas fotos, tá? Coloquei a grade aqui para vocês entenderem como isso influencia, né, o nosso olhar, se tiver no ponto certo. Coloquei também uma foto que eu fiz errada, né, que não chama tanta atenção, e depois eu editei ela no Photoshop colocando a parte que chamaria mais atenção no ponto certo. Então vocês vão ver como isso já muda muito, né.
legal é sempre a gente tentar, quando vai enxergar a fotografia, já imaginar essas grades, né, que tem ali para colocar o ponto. Mas também depois a gente pode utilizar, né, os programas de edição ao nosso favor e alterar. Não ficou legal aqui, faz um crop, dá uma cortadinha e posiciona o teu objeto numa linha de intersecção que vai chamar mais atenção. O crop na imagem, fazer um crop no Photoshop é bem legal, porque depois tu pode modificar muito a imagem. Vocês vão ver como dá uma baita de uma diferença. E o legal é entender que existem vários tipos de composições, tá? E tu não precisa usar sempre ela, você pode usar a fotografia da sua forma que você quiser. Mas começa a fotografar com a grade, eu já falei isso nos vídeos anteriores, que vocês vão ver como muda a nossa perspectiva de olhar as coisas, né? Ela ajuda muito. Eu não fotografo, né, com a grade, porque eu gosto de fotografar no visorzinho, né? Eu não gosto de usar a tela, né? Eu gosto de fotografar pelo visor. Mas eu já automaticamente na minha cabeça, de tanto fotografar, já tento posicionar os objetos mais importantes naquela linha, né, que eu acho que vai ficar mais legal. Mas também eu não tenho problema algum em dizer pra vocês que se eu preciso alterar depois no Photoshop, eu ajeito e coloco o ponto que eu gostaria no crop que eu faço, né. Os programas de edições estão aí para nos ajudar, eles são muito importantes e fundamentais também para melhorar a nossa fotografia. Eu quero fazer um vídeo falando só sobre o Photoshop, ajudar vocês com edições de imagem. Começar no básico ali, mexer em luz, contraste, curvas, que eu acho que é bem importante todo mundo saber. E se vocês tiverem alguma dica também, quiserem me passar alguma ideia de assunto que vocês querem que eu fale também nas próximas aulas, é só me avisar. Quero também gravar um vídeo com vocês sobre ângulos, que eu acho bem importante a gente conhecer os principais ângulos que tem na fotografia. Isso ajuda muito na iluminação. E aos poucos eu vou gravando mais vídeos, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês com as suas fotos ou para quem tá pensando em começar a fotografar. Então é isso, muito obrigada, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, valeu!